número 2, os irmãos vão acompanhar a leitura dos 20 primeiros versículos. Lucas, capítulo de número 2, versos de 1 a 20. Lucas 2, de 1 a 20, e assim nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-os, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 falaram e escreveram sobre Jesus. Entretanto, só há a narrativa do nascimento de Jesus apenas em 2. Marcos e João não narram o nascimento de Jesus. Interessante isso. Apenas Mateus e Lucas. E entre o relato de Mateus e o relato de Lucas, há algumas circunstâncias em que cada um pontuou coisas diferentes. Por exemplo, na narrativa de Mateus sobre o nascimento de Jesus, ele narra que os anjos foram avisados, foram comunicar os magos, conselheiros de reinos da região, muito provavelmente do Oriente. Eles vieram guiados por uma estrela e foram se apresentar a Herodes o Grande. E Herodes disse: eu também quero saber onde esse menino nasceu. Vão até lá e na volta passem aqui e me digam com precisão onde o menino está, porque eu também quero ir adorar. Bom, então eles foram até lá, presentearam Jesus com
3 presentes: ouro, incenso e mirra. Não 3 unidades, mas essas 3 qualidades de presentes: ouro, incenso e mirra. Daí vem a tradição de que eram 3 pastores, ou 3 reis magos. Primeiro, não eram 3, segundo, não eram reis, eram conselheiros. Magos significa conselheiros de reinos. Aí daí vem essa tradição de que eram 3, mas a Bíblia não disse que eram 3. Pois bem, eles foram advertidos por Deus para não retornarem pelo mesmo caminho. Isso levantou o ódio de Herodes o Grande, que determinou a matança dos inocentes. Essa matança vai ocorrer depois, cerca de quase 2 anos depois do nascimento de Jesus. Vai levar um tempinho. Isso na narrativa de Mateus. A narrativa de Lucas, que é esta, não relata esse encontro com o rei Herodes. Mateus, por sua vez, não narra essa multidão da milícia celestial cantando. Então são 2 relatos diferentes, reverendo? Não são diferentes, eles são complementares. Um relato complementa o outro relato. Na verdade, tudo isso ocorreu. É que na ótica de Mateus ele enfatiza uma parte da história, e na ótica de Lucas ele enfatiza uma outra parte da história. Entretanto, os 2 relatos, os relatos dos 2 evangelistas são complementares. Um complementa o outro. Na manhã de hoje, no dia em que celebramos o Natal, nós estamos optando pela narrativa lucana, a narrativa de Lucas sobre o dia de Natal. Na manhã de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre algumas lições do primeiro Natal, que nós podemos aprender para a nossa reflexão na manhã de hoje sobre o primeiro Natal. Uma primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, antes da gente entrar nos tópicos da mensagem, é que a narrativa, irmãos, dos tempos passados, essa narrativa sempre é uma narrativa que não é tão precisa em relação às datas. Os homens da antiguidade, eles tinham uma forma muito diferente da nossa de estabelecer datas. Então, Mateus fala de Herodes o Grande. Então é uma referência histórica do rei Herodes o Grande. O rei Herodes o Grande, ele morreu no ano 6 antes de Cristo. Aí alguém pode pensar assim, reverendo, mas como que ele morreu antes de Cristo? Como que ele morreu no ano 6 antes de Cristo, se Cristo nasceu depois? Que confusão é essa? Aqui vai uma outra explicação. No decorrer da história, houve, irmãos, algumas mudanças de calendário. E é exatamente por conta dessas mudanças de calendários que há essa confusão de datas. Então, na mudança ou no estabelecimento do calendário gregoriano, os irmãos vão poder pesquisar isso depois, não é objeto da nossa discussão agora nessa manhã. No calendário gregoriano, Jesus nasceu entre os anos 5 e 7 antes de Cristo. É uma confusão de calendário que não compete a nós aqui discutir, não é objeto da nossa discussão aqui. A data é o de menos. A data não é o mais importante. O mais importante é o evento em si. Então, quando nós estamos tratando aqui, irmãos, nós temos 2 referenciais. Primeiro, Mateus fala de um referencial do rei Herodes, e Lucas está colocando um segundo referencial histórico, quando Quirino era governador da Síria. Ele era governador da Síria nesse tempo também, no 6º ano antes de Cristo. Então, repito e insisto, não é o nosso objetivo aqui discutir calendários do passado. Queremos aprender com o primeiro Natal. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre o Natal, na narrativa lucana, está no verso de número 7. Sobre o primeiro Natal, não havia lugar para ele.
Todos estavam bem ocupados. Não havia lugar para ele. Volte o seu olhar para o verso número 7. Ela deu à luz um filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Bom, então nós temos aqui uma menina. Essa menina tem por volta de 12 a 13 anos de idade. O seu nome? Maria. Ela está grávida. Talvez isso seja uma novidade para alguns dos irmãos, mas reverendo, era uma adolescente? Sim, Maria era uma adolescente. A ideia que temos de uma mulher grávida, irmãos, é uma mulher já madura, adulta, só que no judaísmo antigo, não. A moça era dada em casamento logo no início da sua vida adolescente. Entre 12 e 13 anos ela já era desposada. Mas há algo diferente. Essa adolescente, ela não está casada ainda. Há algo diferente, há algo sobrenatural. E o texto nos diz que é uma obra do Espírito Santo de Deus. O pai, o noivo, o José, eles ainda não tiveram nenhum tipo de relacionamento íntimo, e ele está percebendo a situação. E ele tem um amor tão grande, ele sabe que se ele abrir a boca na hora errada, as coisas não vão dar certo. Deus também sabe. Então Deus envia um mensageiro para acalmar o coração do pai José e diz: não temas recebê-la como mulher. Ela é uma mulher honrada, ela é uma menina digna. Isso que está acontecendo na vida dela é obra do Espírito Santo de Deus. E ele crê nisso. Então ele a recebe por esposa, ele mantém o noivado. Ele não a expõe, ele a protege. Deus tem todo um cuidado grande para com a família. Pois bem, a gestação está chegando, está crescendo. O menino está para vir. Só que quando se completam os dias, eles estão em viagem, eles estão num lugar estranho. E naquele lugar estranho, cada um tem as suas correrias. Naquele lugar estranho, cada um tem os seus afazeres. Naquele lugar estranho, cada um tem a sua agenda, cada um tem as suas preocupações. Ninguém quer dar papo para alguém que está longe, voltando para casa, de forma obrigada para fazer a parte do censo, a mando do governador da Síria, Quirino. Ele não quer saber disso. Já é noite. Noite não é lugar de receber pessoas. Transeuntes e caravanas não procuram isso. Eles têm um abrigo. Eles vão se virar no seu dia a dia. Então cada um já está tendo a sua agenda em trânsito. Maria, José e aquela criança não tem lugar. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando nós lemos esse relato, a gente fala assim: poxa vida, mas como que não deram vez, como que não deram oportunidade ao nascimento de Jesus? Bom, ninguém sabia que era Jesus, a não ser os pais, José e Maria. Os hospedeiros não sabiam, os comerciantes não sabiam disso. Mas o fato é que cada um tem a sua agenda e vai dar atenção à sua agenda. A primeira lição que nós estamos aprendendo aqui, irmãos, é que não havia lugar para Jesus, mas ainda hoje não há. Ainda hoje não há. Ainda hoje não há, irmãos, porque nas correrias da vida, nós mesmos estabelecemos as nossas prioridades. Nós estabelecemos quais são os assuntos da nossa agenda. Nós mesmos estabelecemos uma agenda de acordo com aquilo que nós percebemos ser assuntos interessantes, pessoas interessantes ou pessoas importantes. Os desconhecidos não terão vez, não terão oportunidade na nossa atenção. Nós daremos atenção quando percebemos aquilo que for útil para nós. E ao fazer isso, irmãos, nós vamos perder oportunidades, nós vamos perder, irmãos, nós não vamos perceber
desenrolar da história de Deus. E nós vamos perdendo oportunidades e privilégios, porque nós vamos sim priorizar as nossas agendas e os nossos compromissos. Então, as coisas que Deus está nos proporcionando, nós não teremos a sensibilidade para percebê-las. Imagine se fosse hoje alguém bater na nossa porta e se identificar como Jesus. Como ele diz lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que nós também podemos não estar dando lugar para Jesus. Nós vamos dar lugar para outras coisas, outros temas, coisas que são importantes na nossa ótica, e não haverá lugar para Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto aqui, irmãos, é que Deus revelou a maior de todas as notícias a pessoas simples, gente do povo. Deus revelou a maior de todas as notícias para gente simples, gente do povo. Volte o seu olhar para o verso de número 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então nós vimos a diferença da narrativa de Mateus e da narrativa de Lucas. O nosso foco é a narrativa lucana nesta manhã. Lucas fala que havia pastores. Os pastores, irmãos, eram pessoas que não eram bem vistas em toda a sociedade. Eles eram pessoas nômades, eles levavam os seus rebanhos para os melhores pastos. Ficavam uma temporada aqui, uma temporada ali. Eles eram nômades, e exatamente por isso, quando havia algum furto de algum material, quando havia furto de algum animal, em todos os lugares, os culpados eram os pastores. Eles eram pessoas, irmãos, que não cresciam com identidade local. E segundo a própria lei, eles não poderiam ser sequer, eles não eram pessoas dignas de confiança. Por isso que os pastores não eram chamados para prestar juramentos, porque não se acreditava na palavra. Eram pessoas simples, pessoas que não tinham luxo algum. Os pastores, irmãos, tinham que acompanhar os seus rebanhos dia inteiro, com a temperatura beirando os 50 graus. E durante as vigílias da noite, ou seja, durante todo o turno da noite, de toda a madrugada, quando a temperatura pode ir até abaixo de zero. E aqueles homens tinham que suportar tanto o frio da madrugada, quanto o calor escaldante do dia, de olho em cada cabeça do seu rebanho. Essas pessoas desprezadas, essas pessoas que a própria comunidade pagava mal e não observava a dificuldade da insalubridade do seu labor, a essas pessoas Deus enviou anjos. Essas pessoas, segundo o relato de Lucas, foram as primeiras a ouvirem da concretização da promessa. Deus se revela aos mais simples. Isso é importante, sabe por quê, irmãos? Porque sempre as maiores notícias, os grandes pronunciamentos, partiam dos nobres, partiam dos reis, partiam dos grandes, vinham dos palácios. Os últimos a tomarem conhecimentos eram os mais pobres. Aqui é exatamente o contrário. Olha como o Evangelho é diferente. Não vem para palácios. Os palácios vão saber, mas quando sabem qual foi a reação de Herodes quando Jesus nasceu? De ira, de ódio. É uma disputa por poder. Ele vai querer matar aquela criança. E não contente, ele mata crianças inocentes. É isso que ocorre nos palácios. O Evangelho vem primeiro para os mais simples, para as pessoas desprezadas, para as pessoas que eram esquecidas. Por último,
As importantes decisões eram tomadas pelos magistrados. Corriam pelos corredores dos palácios. Por último, chegava aos campos. Mas aqui não. Deus dá importância aos que não a tinham. Deus dá importância a quem não tem importância. O Evangelho vem para mudar todas as coisas. O nascimento dessa criança muda todas as coisas. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, uma terceira lição sobre o primeiro Natal, é que a palavra de Deus acerca de Jesus é uma palavra de paz e de salvação, para que não haja espaço para o medo. A palavra de Deus acerca de Jesus é de paz e salvação, para que não haja lugar para o medo. Volte o seu olhar para o verso de número 10. Versos 9 e 10 nos dão uma noção melhor. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não há lugar para medo. Aqueles homens sabiam dos seus lugares. Eles sabiam que eles eram mal vistos, até mesmo entre os seus familiares. Eles sabiam como a sociedade os via. Eles sabiam disso. Eles sabiam, inclusive, de que quando eles iam prestar conta por cada cabeça de rebanho perdida para o patrão exigia do pagamento deles a perda daquela cabeça de gado do rebanho. Todo o prejuízo pertencia a eles. Agora tente entender esse povo simples, humilde e humilhado, vendo este cenário. Eles estão na vigília da noite, num frio terrível, e de repente um grande brilho está sobre eles, conforme nos dizem os versos 9 e 10. Um anjo do Senhor e a glória do Senhor brilhou sobre eles. Imagina esse cenário. Isso é para colocar medo. Eles podem estar ali pensando tantas coisas, mas o Senhor, no seu cuidado, sempre tem uma palavra de paz. E a palavra é: não tenham medo. Está tudo sob controle. Nada há de anormal aqui. Fiquem em paz. Eu sou de paz. Eu venho em paz. Eu vos trago notícia que será boa para todo mundo. Não há prejuízos na noite. Já que hoje nasceu para vocês, vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe muito bem. A palavra de Deus sobre Jesus envolve duas outras palavras que formam um binômio inseparável: paz e salvação. Isso é Jesus. Jesus veio para estabelecer a paz com Deus. Isso é o ministério de Jesus. E veio salvar os homens dos seus pecados. Domingo passado nós falamos sobre isso aqui, no sábado anterior, nós falamos sobre isso, no sábado 16. A razão principal, irmãos, a maior mensagem do Natal é que o mundo precisa de um Salvador. Se o homem tivesse uma outra forma de ser salvo, Jesus não haveria nascido. Mas o nascimento de Jesus é Deus dizendo: aí está a salvação. E é exatamente essa palavra de paz que o mundo precisa, é essa palavra de salvação que o mundo precisa. Os pastores, aqueles homens, estavam tomados de pavor, de medo. Aquilo tudo era inédito. Eles estavam com medo. Medo estava habitando a alma daqueles homens. Mas a palavra é paz.
A palavra é: não tenham medo, aquietem o coração, ouçam essa grande notícia. Percebam o que eu estou trazendo. A promessa chegou. Interessante que na narrativa de João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Depois ele diz: o verbo se fez carne. Então ele trata do nascimento de Jesus, já falando da sua encarnação, e fala: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Os homens precisam dessa luz chamada Jesus. E olha que interessante, irmãos. Quando Jesus morreu, ele morreu por volta de meio-dia e 3 horas da tarde. Ele expirou por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. Mas quando ele morreu, a Bíblia nos diz que era por volta do meio-dia quando ele começou a ser crucificado. E ao meio-dia houve trevas. Aqui é exatamente o contrário. Uma noite escura brilha uma luz. Olha como Jesus é diferente. Olha como o brilho da glória de Deus invadiu um deserto de noite para trazer paz. A mensagem de Jesus, a mensagem de Deus acerca de Jesus é de paz, porque não pode haver espaço para o mal. O Salvador nasceu. O Salvador chegou. Essa é a mais aguardada de todas as notícias. Uma quarta e última lição, irmãos, para a nossa reflexão na noite de hoje, sobre o primeiro Natal, é que a presença de Jesus exige uma decisão urgente. O nascimento de Jesus exige uma decisão urgente. Volte o seu olhar para os versos de 15 a 17. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Meus queridos, o que nós estamos aprendendo aqui é que quando aqueles pastores, aqueles homens simples, quando eles tomam notícia, quando eles tomam conhecimento do nascimento de Jesus, eles percebem e nos ensinam uma coisa muito clara. Diante de Jesus eu não posso ficar parado. Diante de Jesus eu não posso ficar na mesma situação, no mesmo lugar em que eu estou. Eu preciso ir até Ele. Eu preciso sair de onde eu estou. Porque agora eu tenho conhecimento, até agora, da minha agenda. A minha agenda é cuidar disso. Mas agora há a mais importante de todas as notícias. Jesus nos ensina, por meio desses homens, que Ele é a prioridade. Ele tem que ser a prioridade. Vamos até lá. Os homens precisam ir até Jesus. Precisamos saber se a história é essa mesmo. E eles vão, nos diz o verso de número 15. Eles ouvem, irmãos, o mais belo dos corais. É uma milícia celestial cantando. Olha o privilégio daqueles homens. Aquele coral, irmãos, não cantou num palácio. Aquele coral não cantou para os nobres, para os ricos, para os reis. Aquele coral de milícia celestial, nas vozes celestiais, cantaram para aqueles homens esquecidos pela sociedade. Eles estão impactados. É a notícia mais aguardada. Eles percebem que Jesus passa a ser uma prioridade. Jesus que não for a prioridade para os comerciantes, para o sindicato dos hoteleiros daquela região.
mas para aqueles homens humildes, Jesus passa a ser prioridade. Nós aprendemos, irmãos, que não se pode, nós não podemos ficar indiferentes diante do nascimento de Jesus. Eles tomaram a decisão, irmãos, de saber. Eles tomaram a decisão de conhecer. Tomaram a decisão de verificar. Eles tomaram a decisão de sair para verem o menino. Os homens precisam disso. Os homens precisam ir até Jesus. Conhecer quem é esse Jesus. Mas não apenas saber das histórias. Saber das histórias é muito bom, mas tomar uma decisão sobre esse menino é preciso. É necessário encontrar tempo para isso. É necessário que isso faça parte da minha agenda como uma prioridade. É necessário que nós saiamos de onde estamos. É necessário que nos empenhemos em saber sobre o Salvador. É necessário que queiramos conhecê-lo. É necessário que decidamos estar com Ele. Ele é o Salvador do mundo. E o que é mais interessante é o compromisso de divulgar o que se passou. No verso de número 17 diz: eles viram, eles divulgaram. Jesus precisa ser divulgado. A história de Jesus precisa ser contada, inclusive dentro das igrejas. A história de Jesus, irmãos, precisa ser contada para os nossos filhos, para os nossos pais. Os nossos familiares precisam conhecer a história de Jesus, porque tudo que o mundo tem feito, tudo que diz respeito às coisas de Deus, tem sido substituídas por outros eventos. Qual é o objetivo? Não dar lugar para Jesus. Não dar lugar para Jesus. Hoje, dia de Natal, todos sabemos muito bem o que tem o significado Natal já há muitas décadas. Troca de presentes. Mas e o presente principal? Não tem lugar. Como o sindicato da hotelaria de Belém também não deu lugar, a mídia também não dá lugar. E devagarzinho a igreja vai embarcando nessa. Devagarzinho os membros da igreja também vão embarcando nessa, e os nossos filhos vão crescendo sem saber quem é Jesus. E os nossos sobrinhos vão crescendo recebendo apenas presentes dos tios. Os nossos netos vão crescendo recebendo presentes dos avós, mas sem conhecer o presente de Deus chamado Jesus. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã de Natal, o sentido do Natal, sua mensagem, não pode ser ofuscada ou eclipsada, ou mudada, ou transformada, ou modificada por qualquer notícia, por qualquer tradição ou por qualquer costume que se queira impor. A igreja não pode permitir isso. Nós, pais, mães, nós que conhecemos, nós temos que aprender com os pastores. A história do nascimento de Jesus precisa ser divulgada. Essas novidades servem apenas para as pessoas continuarem sem tempo, sem agenda e sem lugar para o Salvador. É preciso saber que o Senhor se importa em anunciar a verdade, em anunciar o cumprimento da promessa, a chegada da salvação às pessoas mais simples, às pessoas mais humildes, e não somente para elas, mas a partir delas e para todas as pessoas. A salvação nasceu, a salvação chegou, é Jesus, o Salvador. A mensagem do Evangelho exige uma tomada de postura. A mensagem do Evangelho
Evangelho exige uma tomada de decisão, uma mudança atitudinal. É preciso tomar conhecimento, isso é bom. É preciso crer, isso é melhor. É preciso adorar, essencial. É preciso divulgar, emergencial, todos os acontecimentos acerca do menino Jesus. Essa é a celebração do dia de hoje. Essa é a celebração do Natal. Celebrar o nascimento do Salvador. Adorá-lo, servi-lo, reconhecê-lo, divulgá-lo. Essa é a mais doce notícia. Lições do Natal. Que no nosso lar, que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, que os nossos amigos, que os nossos familiares todos saibam pela nossa boca, não se calem, da data de hoje. Deixe para dar presente em outras datas, para que não haja associação do nascimento de Jesus com troca de presente. Segura essa palavra. É uma promessa. É o nascimento do Salvador. Não dê presentes. Na Páscoa, falaremos disso oportunamente, da mesma coisa, não compre chocolates. Não é uma campanha contra a indústria cacaueira negativa. Não é, não tem nada a ver com isso. Há outras datas para você presentear com o chocolate. Não ceda, dê lugar. Tenha lugar. Deus nos abençoe e nos dê um excelente dia de Natal. Uma excelente noite de Natal. Com Cristo presente à nossa mesa. Com Cristo presente no nosso lar. Com Cristo presente entre os membros da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.